Ouça agora uma palavra do homem de Deus, pastor Renato Ribeiro. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós estamos aqui na Igreja Unida do Bairro Nacional. Pastor Gilmar, profeta do Senhor, amém? Que igreja linda, viu, pastor? Parabéns por esta igreja. E a igreja, parabéns por ser pastoreado pelo pastor Gilmar, amém? Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar, amém? Queridos, nesta noite estou muito feliz de poder estar novamente aqui na Igreja Unida do Bairro Nacional. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de transmitir uma palavra da parte de Deus para o seu coração. A mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta noite é uma mensagem muito simples, mas eu creio que vai falar em muitos corações. Ninguém deseja, ninguém sonha em ser um derrotado, ninguém. Todos nós somos criados, somos ensinados. O desejo de um coração de um pai, um desejo do coração de uma mãe, quando cria um filho, é que ele seja vitorioso, vitorioso em todas as áreas da vida. Irmãos, quando nós lemos aqui o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, nós encontramos na realidade uma das cartas do apóstolo Paulo aos crentes que estavam na cidade de Roma. E a Bíblia nos conta que, se você ler alguns versículos antes, você vai entender que os crentes daquela época estavam passando uma luta muito grande. Havia um imperador chamado Nero, e Nero, ele se divertia, na realidade porque ele tinha uma política de governar o povo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa política, a política de governar na base do pão e na base do circo, né? O pão, na realidade eles achavam que desde quando que se desse pão e se desse circo, o povo estava bem governado. É um dos sistemas que os romanos tinham, né? Os governantes daquela época de Roma, o sistema do pão e do circo. E na realidade, o imperador chamado Nero, ele estava matando os crentes daquela época. Ele pegava os crentes, colocava na arena, soltava os leões, para que os leões devorassem os cristãos, devorassem os crentes daquela época, em Jesus Cristo. Irmãos, e o apóstolo Paulo, tomando conhecimento dessa situação, pastor, o apóstolo Paulo manda uma carta mostrando aos crentes que estavam em Roma, que ele havia tomado conhecimento de todas as lutas, de todas as perseguições que os cristãos estavam passando naquela época. Mas o apóstolo Paulo não diz que ele só conhecia a luta, não. O apóstolo Paulo manda uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra dizendo assim: olha, em todas estas situações que vocês estão passando, em todas estas coisas que vocês estão passando, quais eram as coisas que os crentes estavam passando? Perseguição, perigo, nudez, espada, morte, fome. E o apóstolo Paulo diz assim: em todas estas coisas, sois mais do que vencedor, através daquele que vos amou, que é Cristo Jesus. Irmãos, se o apóstolo Paulo mostrasse que só sabia aonde estava o problema, eles ficariam tristes. Mas o apóstolo Paulo mostra que sabia qual era a situação real do povo naquela época, mas o apóstolo Paulo sabia também aonde estava a vitória do povo. Eu vim nesta noite para te dizer: não importa a luta que você tem passado, não importa o problema que você tem passado, não importa a dor que tem assolado o teu coração, meu irmão, eu vim nesta noite para te dizer que através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você é mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Será que você pode aplaudir dizendo assim: eu sou um vencedor?
Eu sou uma vencedora. Será que você pode dizer, eu sou um vencedor? Cadê os homens dizendo que é vencedor? Cadê as mulheres dizendo que são vencedoras? Cadê? Pastor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Irmãos, e Deus nesta noite, baseada nesse versículo, Ele me deu uma palavra muito simples. Na realidade, Ele me deu 3 conselhos para que eu possa compartilhar com os irmãos nesta noite. Conselhos simples, conselhos básicos, mas conselhos que podem mudar uma história. Deixa eu dizer algo para você. Eu não vou pregar nada que você nunca tenha ouvido. O que eu vou pregar aqui, talvez você já ouviu várias vezes, em mensagens diferentes, ainda que em tópicos, né? Eu separei três conselhos, apenas 3 tópicos. Quem sabe, irmãos, eu não vou pregar nenhuma novidade aqui. Eu não vou pregar nada que você nunca tenha ouvido. Mas eu vim nesta noite da parte de Deus trazer uma palavra profética. Você vai vencer todas as lutas. Você vai vencer todos os problemas. Você vai vencer todas as adversidades. Creia nesta palavra. O primeiro conselho, na realidade, se você quiser ter uma vida vitoriosa no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, é muito simples. Na realidade, são 3 conselhos, não sendo pretensioso ao ponto de dizer que são os 3 únicos conselhos, porque na realidade são muitos conselhos que a Bíblia nos dá a respeito de vitória, de passos, de atitudes. Irmãos, e na realidade, o primeiro conselho que Deus mandou ministrar nesta noite é que se você quer vencer um problema, a primeira coisa é identificar o problema. Quer vencer um problema? Identifica o problema. Uma das maneiras de vencer o inimigo é conhecendo o inimigo, é sabendo com que armas o inimigo ataca, com que armas o inimigo usa, porque você sabendo qual arma ele usa, você vai saber como se defender, porque dependendo do tipo de ataque do inimigo, você vai saber como se defender. Irmãos, no mundo natural, existe uma diferença de se defender de lanças, é diferente de se defender de espada, e é diferente de se defender de arco e flecha. Naquela época, na época bíblica, onde que eles usavam lança, espada e arco e flecha, havia, pelo tipo de arma, se sabia como se defender. Então a primeira situação, o primeiro conselho, a primeira verdade nesta mensagem que você tem que entender para vencer o problema: pastor, estou passando um problema no meu casamento. Identifica onde está o problema, porque vai ficar mais fácil você vencer ele. Pastor, estou passando um problema na minha vida profissional. Identifica onde está o problema, meu irmão. Um dia o profeta Eliseu, diante da cidade de Jericó, a Bíblia nos conta que um dos servos disse assim: olha, Eliseu, aqui está Jericó. Jericó é uma cidade bem sitiada, bem localizada, bem construída. Aquele moço estava mostrando para Eliseu as qualidades que havia sobre Jericó. Irmãos, e quando o moço disse para Eliseu que a cidade era bem administrada, bem localizada, e a Bíblia nos conta que depois ele disse assim: mas tem um problema nessa cidade, as águas são amargas. E porque as águas são amargas, a terra é infértil. Na realidade, irmãos, ele mostrou para Eliseu que a terra era boa, que a cidade de Jericó era bem construída, bem administrada, os prédios bem construídos, mas havia um problema. Eles identificaram onde estava o problema estava na água. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se você conhece alguém assim, alguém que tem tudo para ser feliz, tem tudo para dar certo, tem tudo para a coisa correr bem, mas sempre tem alguma coisa, uma situação que impede a pessoa de ser bem sucedida. Quantas pessoas que um dia você ficou sabendo que o casamento acabou, que você disse assim: meu Deus, esse casamento tinha tudo para ter dado certo, esse casamento tinha tudo para ser bem sucedido, mas alguma coisa atrapalhou o casamento, alguma coisa que não foi identificada, porque quando nós identificamos o problema, nós sabemos como corrigir o problema, nós sabemos como resolver o problema. Quando eles mostraram para Eliseu: Jericó é bem sitiada, é bem localizada, mas tem um problema, Eliseu, as águas são amargas. Irmãos, porque a água era amarga, a terra
Nada que se plantava naquela época crescia, pastor. Eu não sei se você conhece assim, parece a pessoa nada dá certo para ela, tudo dá errado. A pessoa trabalha, e não vê resultado do trabalho dela. Alguém conhece? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tinha tudo para ser bem sucedido? Pessoa inteligente. A pessoa tem tudo para se dar bem em qualquer coisa que coloca a mão, mas alguma coisa está dando errada. É as águas. A água que era amarga. Na realidade, para se vencer uma situação difícil, a primeira coisa é identificar onde está a situação difícil. Porque quando você se identifica onde está, você sabe aonde corrigir. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia nos conta que quando Eliseu ficou sabendo que aquelas águas eram amargas, ele pede um prato novo, diz a Bíblia Sagrada. Ele pede sal, ele coloca sal sobre o prato, e a Bíblia diz que ele vai no meio do rio e joga o sal, né? Não, ele não vai no meio do rio. Sabe onde ele vai? Ele vai lá na fonte. Ele vai aonde nasce o rio. Eliseu sabia, olha para mim, presta atenção, que essa aqui é uma revelada do céu agora, é uma rima. Olha, a Bíblia não diz que Eliseu foi no meio do rio. A Bíblia diz que Eliseu foi na fonte aonde nascia o rio. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisa que não adianta tentar consertar do meio para frente, não. Você tem que ir aonde a coisa nasceu. Você tem que ir aonde o problema começou. Você tem que ir, meu irmão, aonde o rio está nascendo. Pastor, eu vou tentar consertar daqui para frente. Não adianta, meu irmão. Tem coisa que não adianta tentar consertar dali para frente. Você tem que ir aonde nasceu o problema. Você tem que identificar o problema, porque identificando aonde ele começou, você sabe aonde consertar. Quem sabe seu casamento está dando errado? Sabe por quê? Porque começou com uma briguinha, aí você não consertou. Começou com aquela situação. Ô meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Irmãos, eu prego simples, mas eu prego Bíblia, tá? Olha para mim. A Bíblia diz que não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. A Bíblia é tão Bíblia que quando ela diz esse texto, ela está dizendo assim, ó, se você deixar um problema para resolver amanhã ele está maior. Se você deixar para o outro dia, ele está maior ainda. Então, se você tem um problema, em outras palavras, esse versículo está dizendo isso: resolve hoje. Identificou o problema? Identificou? Então conserta, vai lá na fonte, vai lá onde nasceu. Meu irmão, quando Eliseu jogou o sal na fonte, ele sabia que não adiantaria jogar no meio, porque se ele jogasse no meio, o rio tinha uma correnteza, e as águas iam ficar boas do meio para frente, mas nasceria nova água ruim, levaria a água boa embora, e o rio voltaria a ser amargo. Mas quando ele vai na fonte, ele conserta aonde o problema começou. Oh meu irmão, eu não sei se você está entendendo o que Deus mandou pregar nesta noite. Quer vencer a situação difícil? Quer? Identifica onde está o problema difícil. Quer vencer uma situação? Quer? Identifique. Não adianta, eu não vou conseguir identificar onde começou o seu problema, mas você sabe onde começou. Quem sabe foi uma palavra mal pensada, uma palavra dita mal pensada, dita precipitadamente. Irmãos, tudo que fazemos, olha para mim, presta atenção, porque está na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que peca mais quem age precipitadamente. Sabe aquela pessoa que fala assim, sem pensar, fala, sabe? Ela corre um sério risco de pecar fácil. Ela corre, sabe aquela pessoa que age, depois que ela agiu, que ela vai pensar o que ela fez? Ela corre um sério risco de pecar. Pedro era meio assim de vez em quando. Quando ele assustou, ele já tinha cortado a orelha do sumo sacerdote. Impetuoso, precipitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que Davi tinha um servo chamado Joabe. Esse servo de Davi, pastor, era aquele camarada. Se Davi falasse assim: eu quero uma água lá daquela fonte, lá quando eu morava em Belém com meu pai, ele se virava, corria lá e buscava água. Sabe por que Deus escondeu Mefibosete numa terra chamada Lodebar? Eu ouço pessoas dizendo assim: Lodebar é terra ruim. Não, na realidade Deus estava guardando a vida de Mefibosete
deixando ele em Lodebar, sabe por quê? Deus estava escondendo ele lá, porque quem sabe o servo, um dia, Mefibosete, que era neto de Saul, passando pela cidade, se ele não tivesse escondido em Lodebar, aquele servo dizia assim: vou levar a cabeça desse neto de Saul na bandeja de prata para Davi. Ele ia agir precipitado, ele era um servo precipitado. Só que Deus escondeu Mefibosete lá em Lodebar. Meu irmão, tem hora que tem muita gente que acha que Lodebar era um lugar ruim. Realmente era um lugar ruim, humanamente falando. Mas ele estava lá porque Deus tinha um cuidado com Mefibosete. E quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo. Quando Davi quis honrar a família de Saul, não por causa de Saul, mas por causa do amor de Jonas. Tem Mefibosete lá em Lodebar. Quer dizer, ele estava sendo guardado por Deus lá. Por direito. Quem teria direito ao trono de Israel? Era Mefibosete. Mas quem tinha promessa era Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. De vez em quando, Deus precisa esconder quem tem direito para cumprir quem tem promessa. Uma coisa é ter direito, outra coisa é ter promessa, meu irmão. Mefibosete tinha direito ao trono, mas quem tinha promessa sobre o trono era Davi. Meu irmão, isso é mistério de Deus, isso é uma rema que Deus me deu aqui agora. Olha para mim, presta atenção. O negócio é identificar. Tá, quem sabe é a precipitação que fez o problema nascer. Quantas pessoas que precipitaram, estava bem na empresa, aí ficou nervoso, ficou chateado, pediu conta. Aí quando chegou em casa, a cabeça descansou, a raiva passou. Aí ela falou assim: ué, eu pedi conta, eu não devia ter pedido conta, mas já pediu. O patrão já assinou, precipitou, dançou, meu irmão. É por isso que a Bíblia fala: quem peca mais quem fala, quem age precipitadamente. Às vezes o problema nasceu na precipitação. É preciso identificar onde o problema está nascendo. É preciso identificar onde a luta nasceu. Porque você sabendo aonde a luta está, qual é a luta que você está passando, deixa eu dizer algo, fica mais fácil para vencer ela. Como é que você vai vencer uma luta que você não sabe aonde ela está? Como é que você vai vencer um problema que você não sabe qual é o problema? Repita comigo: primeiro conselho, identificar o problema. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Pastor, eu estou te ouvindo aí e eu já identifiquei. Meu casamento está dando errado por causa disso, por causa daquilo. Pastor, minha vida profissional está dando errado, porque lá no meu emprego está acontecendo isso e isso. Você já está identificando aonde está o problema, meu irmão. Se você já está identificando aonde está o problema, minha irmã, é o primeiro conselho nesta noite. Segundo conselho, agora ninguém vai dar glória a Deus. Se não deu no primeiro, no segundo que ninguém vai dar glória a Deus. Sabe qual é o segundo conselho para se vencer o problema? Ser sincero em reconhecer o problema, que existe um problema. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que passa meu irmão, tem gente que só vai reconhecer que o problema existia depois que o leite entornou. Depois que a coisa, depois que o caldo entornou, é assim que fala? O leite ferveu, o leite está lá subindo, o problema está lá subindo, o leite está subindo. Aí depois que entorna o leite, a pessoa, meu Deus, tinha um problema. Tem gente assim, meu irmão, tem gente que a coisa já está feia na casa dela e está dizendo: não, em casa não tem nada feio não. Que isso? O filho era bonzinho, chegava em casa cedo, não respondia ninguém, era calmo. De repente o filho começou a ficar agressivo. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer aqui. O filho começou a ficar agressivo, começou a chegar tarde em casa. Aí todo mundo está sabendo do problema, menos os pais. Sabe por quê? Porque tem gente que custa ser sincero, custa reconhecer que está tendo um problema, meu irmão. Não, Jericó não tem água salgada, não tinha. Já pensou se a pessoa dissesse: não, Jericó é boa, e até a água é boa? Não, eles identificaram, eles foram sinceros em saber que tinha um problema. Você só vai conseguir resolver um problema, meu irmão, quando você reconhecer que tem um problema. Quando você reconhecer que tem uma situação que precisa ser contornada, que precisa ser mudada. O casamento já está indo para o beleléu há muito tempo.
Aí a pessoa, não, está tudo bem lá em casa. Aí quando ela descobre que tem um problema, aí não adianta mais se aconselhar com o pastor, não adianta mais se aconselhar com uma pessoa mais experiente, sabe por quê? Porque o caldo já entornou. O melhor momento para se vencer o problema é quando o problema está nascendo, porque ele está pequeno. Diz que cobra, né? Cobra você não mata quando ela está grande, você tem que matar quando ela está pequena, porque é mais fácil. Deixa ela crescer, deixa a cobra crescer para você ver, fica mais difícil. É lógico que isso é uma analogia. Há pessoas que às vezes sabem que está passando um problema difícil, sabem que tem um problema na família, mas primeiro, não conseguem identificar onde está o problema. E nesta noite eu vim com o primeiro conselho: identifique, mostre, saiba aonde nasceu a situação difícil. Pastor, eu já sei, estava tudo bem lá em casa, mas no dia que entrou uma coisa que não prestava lá, entrou uma obra de macumbaria, nós ganhamos um presente. Eu tenho um irmão em Cristo que hoje é pastor, que quando ele casou, um vizinho que tinha muita inveja dele, do trabalho dele, da vida do meu irmão, deu para ele um presente. Meu irmão levou para casa o presente. Pastor, enquanto aquele presente estava lá, tudo estava dando errado no casamento dele. Ele com 6 meses de casado, ele e a minha cunhada já estavam brigando. Isso, ele não era nem crente nessa época. Até que um dia, o meu pastor, o pastor Nelson, foi fazer uma visita para ele e orando. Deus mostrou, porque Deus mostra, meu irmão, onde está o problema. A Bíblia fala que nada, quem crê em profeta aqui, deixa eu ver. A Bíblia fala, crede dos profetas e prosperarás. E sabe que a Bíblia fala que nada acontece sem antes Deus revelar os seus profetas. É Bíblia. Aí Deus mostrou para o pastor Nelson: olha, você ganhou algum presente de alguém que não gostava de você? Aí meu irmão, deixa eu ver. Aí eu abri uma partilheira lá e estava lá o presente. Deixa eu dizer algo para você. O pastor Nelson quebrou. Daquele dia em diante, o casamento do meu irmão mudou. Passou um tempo, minha cunhada converteu, o meu irmão converteu, e os dois hoje, isso já tem mais de 15 anos, os dois hoje são pastores da igreja do Evangelho Quadrangular, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. A primeira situação para vencer o problema é identificar o problema. Quem sabe você está identificando aí: pastor, estava tudo bem no meu casamento, mas depois que eu levei uma amiga lá, ela entrou no meu quarto, sentou na minha cama, a minha vida íntima com meu marido não está indo bem mais. Deus está falando, meu irmão? É duro ouvir, né? Ninguém dá glória a Deus, mas é verdade. Identifica, minha irmã, identifica, meu irmão, onde começou o problema, aonde nasceu o problema. E não adianta tentar consertar do meio, não. Vai lá onde nasceu o problema e conserta. Opa! O segundo conselho é reconhecer que tem um problema. É ser sincero em dizer: não, nós temos um problema e vamos resolver. Nós temos um problema na família e vamos resolver. Seja sincero em reconhecer que alguma coisa não está indo bem. Reconheça. Tem alguma coisa que não está indo bem lá? Reconheça. Pastor, o senhor está fazendo apologia ao problema? Não. Eu estou dizendo que para vencer o problema, você precisa primeiro identificar ele, e depois você precisa reconhecer que tem um problema. Eu vi um dia desses um pastor ministrando na televisão, o pastor Silas Malafaia, e ele estava falando que quantos pais que não notam coisa que o vizinho já notou na vida do filho, e os pais não notou, pastor. Desculpe que eu vou dizer aqui sem atacar ninguém, mas o camarada é jovem, filho do casal, mas já está conversando fino. Já está conversando meio afeminado. A vizinhança inteira já percebeu o problema, menos os pais. Sabe por quê? Porque é nem sincero em reconhecer que está tendo um problema. Meu Deus, eu estou pregando para a família nesta noite, minha irmã. Eu estou pregando vitória. Eu estou pregando que Deus vai dar vitória sobre o seu lar. Deus vai dar vitória sobre a sua casa. Deus vai dar vitória sobre a sua família. Reconheça! Terceiro e último conselho. Quer vencer uma situação difícil? Qual que é o primeiro mesmo? Fala comigo, identificar o problema. Qual que é o primeiro conselho? Qual que é o primeiro conselho?
Fala com a pessoa que está do seu lado assim, identificar o problema. Se você não identificou o problema, você não vai saber como solucionar o problema. É a mesma coisa de chegar aqui, pastor, só ora por mim. Eu não sei porquê não, mas só ora. Ué, identifica, meu irmão, pastor, o senhor ora porque está acontecendo isso, isso e isso. Coloca nome no boi. É assim que fala lá fora, né? Coloca nome nos bois. Pastor, ora pela minha vida, porque, pastor, meu casamento não está indo bem. Pastor, minha vida profissional não está indo bem. Minha vida financeira não está indo bem. Você está colocando o nome do boi. Você está identificando o problema. O pastor vai saber como orar. Sabe aquele negócio? Irmãos, isso acontece muito comigo. Isso só acontece no São Geraldo. Daqui eu tenho certeza que não acontece. Quer ver? Pessoa chegar para o pastor e falar assim, pastor, só ora por mim, mas, aí o senhor fala assim, meu filho, você quer que eu ore por quê? Não, pastor, não, Deus sabe. Deus vai te mostrar. Nem a pessoa sabe, irmão. O que é aquela oração? Nem a pessoa sabe. Em que área que o pastor vai orar? Como é que você quer receber a bênção? Pastor, ora por mim, mas eu não sei o que é não, viu? Deus sabe, é lógico que Deus sabe. Mas Deus quer que você identifica o problema. As águas eram amargas, e eles identificaram as águas amargas. E eles reconheceram, é o segundo conselho. Qualquer ser sincero que se tem um problema. Sincero consigo mesmo, irmão. Seja sincero consigo mesmo. Tenta tampar o sol com a peneira, não. Não, está tudo bem. Aí vai falando que está tudo bem, a coisa está andando para trás e falando que está tudo bem. Na hora que assustou, caiu no buraco, aí fica mais difícil para levantar. Mas por que você não reconheça? Seja sincero. Não, eu preciso de um milagre lá na minha casa. Tem alguém que precisa de um milagre em casa aí? Levanta a mão. Não, você está reconhecendo que precisa de um milagre na sua casa. Você está colocando em prática o segundo conselho. Tem alguém que precisa de um milagre no trabalho aí? Deixa eu ver. Reconheça que tem um problema lá, tem alguma coisa lá que está indo mal. Pastor, meu comércio não está indo bem, está vendendo nada, está entrando nem mosquito no meu comércio. Tem gente que a coisa está falando, não, a coisa está boa. É lógico que quando a gente age pela fé, fala pela fé, está ruim, mas Deus vai mudar a história, é diferente. Mas estou falando daquela pessoa que o pau está quebrando, meu irmão. O leite já entornou e ele está falando, não, está tudo bem. Está tudo bem. Seja sincero consigo mesmo. Terceiro e último conselho. Provavelmente o principal conselho desses 3 conselhos. Primeiro, você precisa identificar. Segundo, você precisa ser sincero consigo mesmo em reconhecer que tem um problema. Terceiro e último, aprenda a receber ajuda em meio aos problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre levanta alguém para ajudar quando você estiver na luta. Eu vim nesta noite para te dizer, meu irmão, aprenda a receber ajuda. Um dia havia um general de guerra. Vou entrar naquela que o senhor falou no início do culto, tá? Um dia estava um general de guerra em casa. E ele tinha uma serva, uma escrava, uma moça. Ele tinha ido para a guerra, venceu a guerra, porque ele vencia todas as guerras. Era um general. A Bíblia fala que ele era herói de guerra. Andava com aqueles brasão, herói de guerra. Já viu quando tem essas pessoas com aqueles brasão, herói de guerra, participou da Segunda Guerra Mundial, cheio de medalhas. Esse general chamado Naamã era assim. Aí na casa dele tinha uma menina que era escrava. Uma menina que era prêmio, que foi prêmio, pastor. Essa moça, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode parecer que não tem nada a ver com a mensagem, mas se o Espírito Santo mandou dizer aqui, eu vou dizer. Essa menina ela dá uma lição para mim, uma lição para você. Porque quando aquela moça, ela identifica, olha só, voltei lá no conselho 1. Ela identifica que existe alguma coisa errada com Naamã. Quem sabe ela dizia, peraí, as toalhas dele são tudo separadas. Porque o leproso naquela época, as toalhas tinham que ser separadas. Cara, engraçado, eu estou aqui, os pratos dele, o prato do meu patrão, do meu senhor, né? Engraçado,
as toalhas dele têm que ser lavadas separado, o plano de prato separado, tudo separado. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada, meu irmão. Ela percebeu, ela identificou o problema. Só que quando todo mundo achou, lendo o texto, você pensa assim, vai mandar esse homem, vai dizer assim, tomara que ele morra logo. Porque ela era escrava, tinha sido tirada do país dela. Só que ela dá uma lição de amor. Ela ajuda aquele homem. Ela diz assim, se meu Senhor tivesse lá na minha terra, porque lá tem um profeta. Aquela moça, sabe qual é a lição que ela dá para mim e para você? Ela paga o mal com o bem. Ela diz, ela dá uma lição para mim, meu irmão. Ela dá uma lição para você. Sabe como? Sendo bom com quem foi ruim com ela. Meu irmão, imagina, ela usou de bondade com quem havia usado de maldade com ela. Ao invés dela dizer assim, tomara que ele morre logo. Ninguém mandou ele tirar eu de lá para vir ficar aqui. Não, ela vai e ajuda. Deus levanta, olha para mim, presta atenção que é o ponto principal desta mensagem. Deus levanta aquela moça para ajudar o general Naamã. Deixa eu dizer para você, quando você não tiver você mesmo resolvendo os seus problemas, conseguindo resolver o problema, não preocupa não. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te estender a mão. Segura aí. Olha para mim. Deixa eu consertar aqui. Deus não vai levantar alguém. Deus já levantou alguém, meu irmão. Deus já levantou o pastor para te ajudar. Deus já levantou os pastores dessa igreja para te ajudar. Deus já levantou as mulheres de oração desta igreja, minha irmã, para ajudar você em oração. Repita comigo, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Está passando luta, tá? Está passando sozinho, tá? Está passando sozinho porque quer. Deus já levantou alguém. Deus já levantou alguém para te ajudar. Deus já levantou alguém para te pegar na mão e dizer assim, meu irmão, pega na mão da pessoa que está do seu lado, pega, diga, olha no olho dessa pessoa e diga, você não está sozinho nessa guerra não, você não está sozinho nessa batalha não, você não está sozinho nessa luta não, Deus me levantou para te ajudar. Aprenda a receber ajuda. Foi uma mocinha, vai lá, se o meu Senhor tivesse lá na minha terra. Aí o general vai lá no profeta. Quando ele chega no profeta, ele achou que o profeta ia estender um tapete vermelho, né? Porque general Naamã, pastor, isso aqui é só uma ilustração, tá? A Bíblia não fala não, mas me permite ilustrar. Eu imagino Naamã passando na rua assim com a armadura e todo mundo dizendo, olha lá o general Naamã, esse homem aí é forte, esse homem aí não perde guerra nenhuma, é herói de guerra. Todo mundo batia continência para ele, mas quando ele chegava em casa, tirava aquela armadura, a lepra aparecia, o problema aparecia, ao ponto da moça identificar o problema e dar ajuda para ele, dando a solução, aonde estava a solução do problema dele. Tem hora que você não vai encontrar o caminho da solução, mas a pessoa que Deus levantou para te ajudar vai te apontar o caminho. Tem pessoas que chegam para mim e falam, chegam para mim, identificam o problema, mostram o problema, aí Deus vai me dar uma palavra para dar uma direção da solução para a pessoa. Uma vez uma moça chegou perto de mim e disse, pastor, eu não sou feliz na minha vida sentimental. Pastor, na minha vida sentimental tudo dá errado. Aí eu falei, minha irmã, continua contando o seu problema. Pastor, porque um dia, eu e minha mãe, a gente estava brigando. Eu estava discutindo com a minha mãe. E a minha mãe disse que eu nunca ia ser feliz na minha vida sentimental. Ela identificou onde nasceu o problema dela. Aí eu falei, você vai lá. Você vai chegar para sua mãe. Quem que lançou a maldição? Foi a filha ou foi a mãe? Mas eu falei com a filha, você vai chegar para sua mãe e vai pedir perdão para ela. Deus estava me levantando, eu sei que você está entendendo. Assim como Deus usa vocês. Quando Deus
assim como Deus já usou vocês várias vezes. Deus naquele momento, pastor Gilmar, assim como usa o Senhor várias vezes aqui neste lugar, Deus estava me usando para dar a direção da solução do problema dela. Aí, aquela moça deu a direção, vai lá, porque na minha terra tem um profeta. Aí quando chegou no profeta, o general Naamã, acostumado com bajulação, posso falar assim? Posso, né? É verdade. Acostumado com todo mundo batendo palma, todo mundo dando continência para ele, ele achou que o profeta ia falar: ó, grande general Naamã, eu nem acredito, o senhor aqui, meu Deus. General, quem conhece o texto sabe. General Naamã falou assim: diga, não vou quero nem olhar para ele, mas se ele quiser ser curado, eu vou ajudar ele. Manda ele lá no Rio Jordão. O senhor falou isso aqui: banha 7, é o mesmo espírito, viu, pastor? Banha 7 vezes lá no Rio Jordão. Deus levantou uma moça para ajudar ele. Deus levantou um profeta com uma palavra profética e com uma atitude profética para ele. Meu irmão, se um anjo dessa igreja aqui diz para você molhar o seu pedido ali, encharcar o seu pedido ali, afundar o seu pedido ali, o seu milagre vai acontecer quando você afundar o seu pedido ali. Se Deus deu uma direção para o profeta, quer prosperar, quer receber milagre, quer receber vitória, ouça a voz do profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor. Estou pensando, tá? De vez em quando eu tenho que pensar assim: Senhor, me dá a palavra certa. Porque às vezes posso errar na minha comunicação. Porque tem gente que pensa assim: não. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você pode ser capitão da polícia lá fora, capitão do exército lá fora, mas aqui dentro você é ovelha. Está entendendo o que eu estou dizendo? E essa igreja tem pastor. E cajado não está na mão de ovelha, cajado está na mão de pastor. Pastor, mas eu canto bem, eu prego bem. Pastor, acho que eu prego até melhor que meu pastor. Isso não acontece aqui não, isso acontece no São Geraldo. De vez em quando no São Geraldo tem né? Quando eu falo no São Geraldo, meu irmão, lá na realidade, porque isso acontece em todo lugar. Mas o Moisés aqui é ele. Você pode ser bom, meu irmão, pode cantar bem, pregar bem, mas o Moisés é ele. Aqui no nacional, o Moisés é ele. A palavra profética está na boca dele. E se o profeta diz que é para molhar ali, é para encharcar ali, é para afundar ali, é para afundar ali. Eu tenho uma palavra profética. Ninguém que colocou o pedido aqui vai ficar sem milagre. Vai todo mundo receber um milagre. Em nome do Senhor Jesus, pastor. Vai todo mundo receber um milagre. Hoje é o 6º elo, né, pastor? É o 6º elo, né? Vai todo mundo receber um milagre. Oh, aleluia. Diga assim: o profeta ajudou Naamã. Não, vamos começar no início. Fala assim: a moça ajudou Naamã. Fala assim: o profeta ajudou Naamã. Acabou as ajudas, irmão? Acabou a ajuda? Acabou não. Naamã chegou na beira do Rio Jordão. Irmão, alguém conhece o Rio Jordão aqui? Eu conheço. Eu já fui em Israel. Eu já fui no Rio Jordão. Hoje o Rio Jordão é um rio de águas puras. Olha para mim, hoje o Rio Jordão é um rio de água limpa. E Israel hoje, pastor, tem o maior sistema de irrigação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos. Qualquer lugar que você chegar em Israel, na pia do banheiro tem um copo. E sabe para que é? Para você tomar água na pia do banheiro. A água de Israel é tão limpa hoje, que a água da pia do banheiro se pode beber. Eu estou falando como chegar na sua casa hoje, beber da água da Copasa na pia do banheiro da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Em Israel é assim. Eu fui.
Eu fiquei hospedado em 10 hotéis lá. Eu fiquei 14 dias, nós mudávamos de hotel todo dia. Fazia parte eu fui com o pastor Antônio Cirilo, fui com 28 pastores. Poderoso Deus. Irmão, parava num lugar, em frente do Mar da Galileia, pastor Cirilo ministrava uma canção. Aí ia lá para o túmulo vazio, pastor Cirilo ministrava, foi uma bênção. Passei 14 dias em Israel, pastor. Desculpa, viu, pastor? Olha para mim, a gente mudava sempre. Todo hotel que a gente chegava, o guia já falava, tem um copo na pia do banheiro. A gente bebia água limpa, pura. Nada de água saloba, nada disso, água pura. Mas naquela época o Rio Jordão era sujo. Para alguém hoje mandar você banhar no Rio Jordão é tranquilo. Mas naquela época é a mesma coisa de hoje, falar assim, vai lá no Rio Arrudas e se banha. Você teria coragem de se banhar no Rio Arrudas? O Rio Jordão naquela época era igual ao Rio Arrudas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí chega o Naamã, o general na frente do Rio Jordão e fala assim, eu não acredito. Será que não tinha um rio melhor lá na minha terra, não? É lógico que eu estou usando as minhas palavras, tá? Mas você sabe que foi isso que aconteceu. Será que não tinha um outro rio melhor para mim banhar, não? Aí tinha um jovem atrás dele, tinha um servo dele, que foi com ele. O servo disse assim, meu senhor, ele era general, permissão para falar, né? Só estou criando um. Ele era general, irmão, você acha que ele chegou falando? Chegasse falando, ia tomar uma na orelha, né? Ele é general, irmão. Alguém já foi do exército aí? Ninguém? Alguém já foi alguém da polícia aí? Ninguém? Alguém é da área da segurança aí? Alguém tem chefe aí? Ninguém. Então, ô pastor, todo mundo aqui é patrão, glória a Deus. Quem tem chefe aí, levanta a mão. Você chega pro chefe de qualquer jeito, né? Aí, beleza? Como é que tá? E aí, meu irmão? Qual foi? É assim? Não. Ainda que haja uma liberdade entre o chefe e você, dentro do trabalho é bom que haja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque não mistura as coisas, não. Tem gente que já perdeu emprego porque misturou as coisas. Pastor, eu almoço com o meu chefe todo dia na hora do almoço, na mesma mesa, tá? Mas dentro do trabalho ele é seu chefe. Não mistura as coisas, não. Aí, o moço disse assim, permissão para falar. E o general Naamã, chateado com o Rio Jordão, pode falar. Ô Naamã, ô general, nós já estamos aqui mesmo. Nós já viemos aqui. Já estamos aqui. Se ele tivesse pedido você para fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele só te pediu para banhar 7 vezes. Na pior das hipóteses, você volta molhado para casa. Olha para mim, que segura que é a parte mais forte agora. Aí, Deus usou aquele moço. General Naamã já ia. General Naamã estava na boca da bênção, no pé da bênção, e já ia voltar para trás sem a bênção. Mas Deus levantou aquele moço para dizer, vai lá. Com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Tem hora que Deus vai levantar alguém para dizer assim, meu irmão, minha irmã, não desiste não. Deus é contigo. Deus é Deus que sempre levanta alguém, meu irmão, com uma palavra de encorajamento. Eu sei que tem muitas pessoas hoje, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode. Quem é você? Você fazer com a faculdade, cuidado. Tem gente que às vezes, meu irmão, vive querendo jogar areia na farofa dos outros. Tem gente que é especialista em tentar matar sonhos dos outros. Mas não te preocupa não, as pessoas que Deus vai levantar, vai te dar palavras de encorajamento. Você pode, você vai conseguir, Deus é contigo, maior que está em você do que aquele que vem contra você. Você pode todas as coisas daquele que fortalece. Deus levantou aquele moço só para dizer assim, você está na beira da bênção, você vai voltar para trás daqui. Olha para mim. Aí a Bíblia fala, irmãos, que aquele moço disse, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você ia fazer, mas é só banhar no Rio Jordão. Meu irmão, aí que mora o problema. Que Naamã, quando estava com a armadura, ninguém sabia que ele tinha um problema, porque tampava. E para ele entrar no Rio Jordão, ele tinha que fazer o quê? Tirar a armadura. Ele tinha que... Sabe por que muitas vezes a gente não quer identificar o problema?
Porque identificar o problema, a gente vai ter que expor o problema. Sabe por que muitas vezes, tem pessoas que não gostam de pedir ajuda? Quando Deus usou a moça, Deus usou o profeta, e Deus usou aquele servo de Naamã para ajudar ele, quem sabe ele não queria ajuda, até aquele momento, ele estava assim: para mim entrar no rio, eu vou ter que expor meu problema. Às vezes tem pessoas que não pedem ajuda, sabe por quê? Porque para pedir ajuda, ela vai ter que expor o problema, ela vai ter que mostrar o problema, ela vai ter que ser sincera em saber que tem um problema. Ela acaba passando pelos 3 estágios, os 3 conselhos, no simples fato dela receber ajuda. Primeiro, quando a pessoa aceita a ajuda, ela está identificando que tem um problema. Aonde está o problema? Segundo, ela está sendo sincera que tem um problema. Só que às vezes ela não aceita ajuda porque ela vai ter que expor o problema dela. Eu vim nesta noite para te dizer, e encerro aqui, que assim como Deus levantou a menina, que a Bíblia nem chama o nome dela, nem fala o nome dela, o profeta Eliseu, assim como Deus levantou aquele servo que a Bíblia não fala o nome dele, Deus vai levantar alguém. Deixa eu consertar de novo. Deus já levantou alguém para te ajudar. E eu vim nesta noite lá do bairro São Geraldo até aqui, pastor, para ajudar o Senhor a ajudar esse povo. Nesse 6º elo desta campanha, Deus me trouxe aqui para te ajudar em oração, porque o profeta aqui é o Senhor. Eu sou aqui um servo do Senhor. Eu estou aqui para engraxar o sapatinho do Senhor, para lustrar, deixar ele bonito, porque o profeta aqui é o Senhor. Levanta, fica de pé. Fica de pé. Eu sei que tem pessoas aqui com problema. Eu sei que tem pessoas aqui passando problema no casamento. Eu não conheço a vida de ninguém. Irmãos, aqui eu só conheço o pastor Gilmar e a família sacerdotal dele. Não conheço ninguém, a vida de ninguém, a não ser minha esposa que está ali, lógico. Eu não conheço a vida de ninguém. Mas eu sei de uma coisa, pastor. Tem pessoas passando problema no casamento aqui. Tem pessoas passando problema com o filho aqui. O filho está nas drogas, no vício. Tem pessoas aqui passando problema de desemprego. Irmão, não estou apontando ninguém, porque eu não sei o problema de ninguém. É Deus que me trouxe aqui nesta noite. Quem crê que Deus está me usando aqui nesta noite, meu irmão? Deus falou com alguém aqui. Eu falei que você não ia ouvir uma mensagem bonita. Eu falei. Eu sei pregar aquelas mensagens de pepé. Mas Deus me mandou trazer esta mensagem. E eu não posso pegar uma mensagem diferente do que Deus mandou falar. Eu não posso voltar para casa dizendo assim: eu agradei o povo, Senhor. Eu preferi agradar o povo que agradar o Senhor. Eu quero voltar para casa dizendo: Senhor, eu preguei o que o Senhor mandou pregar. E eu creio, meu irmão, que eu fazendo o que Deus mandou fazer, que é pregar esta palavra. Poderia dizer aqui que a vitória já é sua, que benção, Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, Ele vai dar, Deus vai dar solução. Mas eu vim nesta noite para te dizer: identifique o problema, seja sincero em saber que tem um problema, e aceite a ajuda, porque eu vim nesta noite para ajudar você. Quem precisa de um milagre, vem aqui na frente. Quem precisa de uma bênção em alguma área da vida. Você acabou de ouvir o pastor Renato Ribeiro.